O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Se você ouviu, né? Você obviamente ouviu, né? Se você está ouvindo isso, né? Você ouviu o programa até esse momento? Então, até esse momento é o programa que planejávamos fazer. A partir de agora, como diria nosso querido Jorge Aragão, nessa que o barraco desabou, tá? Na verdade, a abertura também, né, não foi planejada, né? Então agora, normalmente nós passaríamos o quê? Para o segundo giro de notícias, porque o programa teria 3. Porém, a gente vai passar para o cheque, onde novamente eu, Felipe, sozinho, vou fazer um breve giro pelo Oriente Médio, tá? Então, peço novamente desculpas, faço esse esclarecimento e vamos em frente. Bem, pessoal, começamos esse cheque com a notícia do último dia 25 de março, quando o Conselho de Segurança da ONU aprovou a primeira resolução para um cessar-fogo imediato em Gaza, tá? Resolução 2728 de 25 de março de 2024. Ela foi promovida pela Argélia, principalmente, tá? Com o apoio dos outros países não permanentes do Conselho de Segurança, e foi aprovada com 14 votos a favor e uma abstenção. A abstenção foi dos Estados Unidos, né? Os votos a favor, então, foram de China, França, Rússia e Reino Unido, os outros 4 membros permanentes, e Argélia, Equador, Guiana, Japão, Coreia do Sul, Malta, Moçambique, Serra Leoa, Eslovênia e Suíça, tá? Eu vou ler para vocês o texto integral da resolução, até porque é um texto curto, tá? O Conselho de Segurança, guiado pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, relembrando de todas as suas resoluções relevantes na situação no Oriente Médio, incluindo a questão palestina, reiterando que exige que todos os atores cumpram com suas obrigações sob o direito internacional, incluindo o direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos, e, nesse sentido, deplora todos os ataques contra civis e instalações civis, assim como toda a violência e hostilidades contra civis, todos os atos de terrorismo, e relembrando que a tomada de reféns é proibida por lei internacional. Expressando profunda preocupação sobre a catastrófica situação humanitária na faixa de Gaza, reconhecendo os atuais esforços diplomáticos por Egito, Catar e Estados Unidos, direcionados em chegar em um cessar-fogo, em um fim das hostilidades, libertação de reféns e melhorar a provisão e a distribuição de ajuda humanitária, exige um cessar-fogo imediato para o mês de Ramadã, respeitado por todos os atores, que leve a um cessar-fogo sustentável, duradouro, e também exige a imediata e incondicional libertação de todos os reféns, assim como garantir acesso humanitário para garantir as suas necessidades médicas e humanitárias, e também exige que os atores cumpram com suas obrigações sob direito internacional em relação a todas as pessoas sob sua custódia. 2. Enfatiza a necessidade urgente de expandir o fluxo de assistência humanitária para e reforço da proteção de civis em toda a faixa de Gaza, e reitera a sua exigência pelo fim de todas as barreiras à provisão de assistência humanitária em escala, em linha com a Lei Internacional Humanitária, assim como as resoluções 2712 de 2023 e 2720 de 2023. 3. Decide permanecer ativo nesse assunto. Esse é o texto da resolução, tá? Vejam que ele fala em exige, tá? No parágrafo principal, né? 3 vezes, tá? Tem 3 demands no texto, tá? E por que eu tô frisando isso? Né? Porque tivemos essa notícia que veio depois, né, daquela proposta de resolução dos Estados Unidos, que a gente comentou no último programa, que foi vetada por Rússia e China,
né, por razões políticas, claro, porque Rússia e China falaram, olha só, Estados Unidos, você vetou a resolução de todo mundo, você não vai agora, né, a gente não vai deixar você aprovar uma resolução em que você vai poder fazer pose aí de gostosão que chegou numa resolução. Então, quem promoveu essa resolução foi a Argélia e foi aprovada. Por que eu frisei tanto a questão do exige? Porque os Estados Unidos, o governo Joe Biden, né, ele tenta agradar a gregos e troianos. Então ele fica andando nessa corda bamba, né? E logo depois da aprovação dessa resolução, o governo dos Estados Unidos teve a postura, uma pataquada, via a sua embaixadora no próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, tá? E também seus porta-vozes, de dizer que essa não era uma resolução vinculante. Só que assim, qualquer aluno de direito, na matéria de direito internacional, qualquer aluno internacionalista, qualquer, sei lá, deve ter vestibulando que ouve o nosso programa que sabe disso, que toda resolução do Conselho de Segurança é vinculante, ou seja, é obrigatória. Por que então o governo dos Estados Unidos disse que não era vinculante, que seria uma recomendação? Porque a base para esse texto foi o capítulo 6 da Carta das Nações Unidas, e não o capítulo 7. Qual é a diferença? O capítulo 7 é o capítulo que delibera sobre as possibilidades do uso da força. Então, esse texto aqui, o que acontece? Se Israel não cumpri-lo, como podemos dizer que já não está cumprindo, mesmo o Conselho de Segurança da ONU não teria possibilidades do uso da força para obrigar o seu cumprimento, porque ele é baseado no capítulo 6, não no capítulo 7. Mas isso não quer dizer que ele é opcional, tá? Isso não quer dizer que ele é uma mera recomendação. Isso é uma pataquada dos Estados Unidos. Por quê? Porque, por um lado, né, finalmente cedeu à pressão, né? E já estava ali completamente, né? Já estava constrangedor, né, a posição dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU. Falou, não, tudo bem, então vamos nos abster e vamos aprovar o texto. Mas, ao mesmo tempo, não vamos, assim, comprar uma briga enorme, né? Não vamos aqui condenar publicamente Israel. E aí a gente vai falar agora um pouco da posição dos Estados Unidos nisso tudo. Porque uma das primeiras consequências da aprovação dessa resolução foi que o governo Netanyahu suspendeu a visita, tá, de uma delegação do governo israelense a Washington, tá, onde essa delegação discutiria sobre a possível invasão, a possível operação militar israelense na região de Rafah, tá, que, vamos lembrar, hoje tem basicamente 2 milhões de pessoas comprimidas num espaço minúsculo, submetidas à fome, à escassez e problemas de abastecimento até de água potável, sem falar em remédios e outras necessidades, tá? O governo Netanyahu, então, cancelou essa visita. E o Jake Sullivan, né, o secretário de Segurança Nacional do Joe Biden, recebeu o Yoav Gallant, o ministro da Defesa, em paralelo. Por quê? Porque hoje o governo israelense está completamente esfarelado, como a gente vai falar, tá? Você tem o Netanyahu com os seus aliados, né, extremistas religiosos, como Itamar Ben-Gvir, que disse que essa resolução, né, do Conselho de Segurança da ONU prova que as Nações Unidas seriam antissemitas, né? Então, assim, né, enfim, você vai discutir o que com uma observação lunática dessa, né? Porque a gente já explicou aqui, né? Vamos lembrar, sequer existe essa coisa de Nações Unidas. Quem votaram a favor foram os 14 países integrantes do Conselho de Segurança da ONU, né? Então nós temos Netanyahu e seus aliados, né, religiosos, que se veem ali numa missão religiosa de recuperar a terra que literalmente teria sido dadas a ele por Deus, né, e nesse processo, no fim desse processo, receber o Messias. Né? É a visão ali desses fundamentalistas religiosos como Itamar Ben-Gvir e o Smotrich, né? Lembrando, o primeiro especial do Xadrez Herbal, lá em 2015, foi sobre Jerusalém e as visões religiosas sobre a cidade de Jerusalém, tá? Vocês podem achar no site do Xadrez Herbal, ele não tá no feed, ele não foi publicado no feed, tá? Nós recebemos um pastor, um judeu e um muçulmano para falar desse assunto, tá? Um pastor cristão no caso.
E né, você tem as visões, as perspectivas apocalípticas, né, as visões escatológicas envolvendo Jerusalém, esplanar as mesquitas e tudo mais. E o Itamar Ben-Gvir tem essas visões em mente também, tá? Além, é claro, da busca territorial. O governo Netanyahu cancela uma delegação, mas Yoav Gallant se encontra com o Jake Sullivan. Por quê? Porque o Yoav Gallant é parte ali, né, de um estamento ligado à direita israelense, mas que não está com os religiosos. E você tem os opositores do Netanyahu, que fizeram parte do gabinete de unidade nacional, né, o chamado gabinete de guerra, mas que já estão começando a pular o barco e verem sua imagem desgastada. O nome principal desses é o Benny Gantz, mas a gente já vai falar mais disso. Então tivemos o cancelamento da visita dessa delegação. O Donald Trump, num evento de campanha, disse que o ataque do Hamas foi horrível, mas Israel precisa parar a guerra, e disse também que Israel está perdendo the PR War, ou seja, a guerra das relações públicas, a guerra de imagens. Depois, no dia 29 de março, nós tivemos mais um pacote de munições dos Estados Unidos para Israel, e vamos lembrar, tá? Felipe, né, o Congresso dos Estados Unidos ainda não votou as ajudas militares, né? O Senado votou, mas a Câmara não. Da onde vêm essas munições, então? Essas munições, incluindo bombas, tá? Não são munições de defesa, são bombas de bombardeio, tá? Essas munições estão vindo dos estoques das próprias Forças Armadas dos Estados Unidos, com a ideia de que depois que o Congresso aprovar o pacotão de ajuda militar, eles vão repor. Mas então assim, o governo Biden vai lá e fala, vamos aprovar a resolução. Aí o Netanyahu cancela a visita. Mas vamos nos encontrar com o Yoav Gallant. E vamos liberar as armas também, vamos liberar as munições. E você tem um outro pacotão em discussão, tá? Envolvendo aí uma quantia de 18 bilhões de dólares, incluindo a venda de novos caças para a Força Aérea Israelense. Tá? Esse pacote, né, essa compra foi solicitada em janeiro de 2023, ou seja, antes do ataque do Hamas, porém não é o tipo de coisa que você pega na prateleira e entrega, né? Então agora o governo Biden estaria pensando sobre a venda ou não, né, desse pacote militar. No dia 1º de abril, o governo dos Estados Unidos afirmou que o governo de Israel concordou em levar as preocupações dos Estados Unidos em consideração sobre Rafah. O que é uma frase extremamente, assim, deprimente, né? Porque o governo dos Estados Unidos, vamos repetir, gente, a Força Aérea Israelense, as Forças Armadas Israelenses dependem dos Estados Unidos especialmente para munição, tá? As Forças Armadas Israelenses contém equipamentos muito tecnológicos, equipamentos de ponta, porém, especialmente munição, depende de fornecimento exterior, tá? Alguns tipos de munições não, tá? Munições de carros de combate, por exemplo, eles produzem lá, mas alguns tipos de munição eles dependem dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos falam, olha só, eles levaram as nossas preocupações em consideração, não faz sentido, porque é os Estados Unidos que vai fornecer as munições para isso, tá? Só que aí nós tivemos dois outros elementos nesse cenário, né? O primeiro foi que, no dia 2 de abril, a Casa Branca teve que cancelar o jantar de iftar para o fim do Ramadã, porque as lideranças muçulmanas dos Estados Unidos rejeitaram os convites. Então, o jantar de iftar, né, lembrando, iftar é a refeição que marca o fim do jejum, né, no Ramadã. E aí a Casa Branca costuma fazer um jantar de iftar no fim do Ramadã, né? E convidaram lideranças muçulmanas que falaram, não, a gente não vai, porque o governo Biden está agindo, está barrando as resoluções, está mandando munições e armamento para Israel, então a gente não vai. Então aquele impacto na política interna contra o Joe Biden em ano eleitoral que a gente já mencionou. E o segundo evento, o segundo acontecimento, foi o fato, né, que a gente vai comentar mais pra frente, que 7 voluntários humanitários da World Central Kitchen, né, que é uma ONG de distribuição de alimentos, aquela ONG que mandou aquele navio do Chipre, né, com toneladas de alimentos que a gente mencionou, 7 deles foram mortos em ataques aéreos israelenses. Incluindo aí, por exemplo, um cidadão polonês,
né? A gente, como eu disse, vai falar um pouquinho mais nesse bloco disso. E aí o Joe Biden, né, cobrou uma mudança, né, de postura, disse que estava farto, né, do que estava acontecendo, que o ataque contra trabalhadores humanitários é inaceitável e que aí ele passou a dizer que seriam necessários passos concretos e mensuráveis de Israel para que os Estados Unidos não mudasse sua postura, né? É interessante, por quê? Porque no bloco anterior a gente mencionou, né? A gente lembrou do fato de que os Estados Unidos, quando fornece vários equipamentos à Ucrânia, coloca muitas condicionais, né, no fornecimento desses equipamentos, dessas munições. Porém, nós tivemos essa semana o John Kirby, né, que é o porta-voz do Pentágono, afirmando que os Estados Unidos jamais imporia condições na sua ajuda militar a Israel. Então vejam que, né, que mesmo dentro da política externa dos Estados Unidos você tem ali níveis diferentes, né? Então Biden teria feito esse condicionamento, tá? E segundo a imprensa dos Estados Unidos, o governo israelense, né, teria aceitado a bronca. Em outras palavras, né, confessou que não estaria cumprindo e não estava tomando essas determinações exigidas pelos Estados Unidos antes, tá? E qual é a grande preocupação dos Estados Unidos, né, com o ataque aos funcionários da World Kitchen, né? É que se Israel tem barrado a ajuda humanitária via a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos, e a gente comentou isso semana passada, né, daquela política britânica, que eu esqueci o nome agora, que inclusive desmentiu o porta-voz israelense, né, mas se essa ajuda humanitária não está entrando, então sobram, entre aspas, as ONGs. E aí, se você ataca as ONGs, como é que vai fazer? Né? Como é que vai lidar com isso? Né? E aí nós tivemos a notícia hoje, tá? Inclusive depois, né, do problema de gravação, em que o governo israelense anunciou que vai reabrir uma das passagens terrestres com a faixa de Gaza no norte, para entrar ajuda humanitária da Agência da ONU para Refugiados Palestinos. Então, esse ponto de fronteira no norte, em Erez, será reaberto. E, finalmente, ainda sobre a postura dos Estados Unidos, o jornalista israelense Barak Ravid publicou ontem que o Bill Burns, que é o diretor da CIA, vai ao Cairo nesse fim de semana para se encontrar com o primeiro-ministro do Catar, o diretor do Mossad, agência de inteligência externa de Israel, e o chefe da inteligência do Egito, para tentar finalmente fechar um acordo sobre a libertação de reféns. Saindo da postura dos Estados Unidos, indo para outras notícias ligadas à ONU, tá? Primeira delas, o Antônio Guterres, secretário-geral, no sábado, dia 23, visitou Rafah, tá? Disse que é necessário um cessar-fogo imediato e afirmou que uma invasão a Rafah, uma operação militar terrestre israelense a Rafah, seria uma catástrofe humanitária. O Martin Griffiths, que é o chefe da ONU, né, o subsecretário para assuntos humanitários, anunciou que vai deixar o cargo por razões de saúde. Tá? Ele está no cargo há apenas 3 anos, ele poderia ficar mais tempo, né? Ele deve estar sofrendo muita pressão política, porém a justificativa oficial é que seria por razões de saúde. E a França publicou um esboço de proposta de resolução no Conselho de Segurança da ONU, em que pede por um cessar-fogo, pede por a libertação dos reféns e fala que, já que 139 Estados-membros da ONU reconhecem o Estado da Palestina, é necessário receber o Estado da Palestina como um membro completo, né, um membro pleno das Nações Unidas. Tá? Isso, inclusive, foi uma coisa que o Macron conversou com o Lula,
tá? Né? Essa questão de você mover para um reconhecimento pleno da Palestina como integrante da ONU. Lembrando que hoje a Palestina é um Estado observador. E para ela virar um membro pleno, ela teria que ser aprovada no Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, né, pelos Estados Unidos. Já que estamos falando de ONU, vamos brevemente falar da questão da situação humanitária. Tá? A Agência da ONU para os Refugiados Palestinos disse no domingo, dia 24 de março, né, que Israel estava barrando a entrada, né, de alimentos, que se tratava de uma fome feita pelo homem, né, de uma fome imposta, né, pelas autoridades israelenses, e que os palestinos estavam tendo que sobreviver com pouquíssimas calorias por dia. Tá? Na quarta-feira, dia 27, o governo irlandês, e no programa passado a gente falou um pouco dessa questão, programa passado e anterior também, salvo engano, né, da proximidade, né, na Irlanda em relação à causa palestina, e o governo irlandês disse que vai intervir no caso da África do Sul na siege contra Israel e vai solicitar que incluam o bloqueio de ajuda humanitária como parte da definição de genocídio. Tá? Então, o que o governo da Irlanda está dizendo é: queremos que bloqueio de ajuda humanitária seja colocado na definição de genocídio. Ou seja, implicitamente, o governo irlandês, está dizendo que, ao bloquear a ajuda humanitária, Israel está cometendo um genocídio contra os palestinos de Gaza. Tá? Depois, na mesma semana, a CIG ordenou novamente que Israel tome medidas para impedir a fome na faixa de Gaza, incluindo novas medidas para lidar com as catastróficas condições de vida dos palestinos na faixa de Gaza, que tem se deteriorado ainda mais, em particular diante da prolongada e generalizada privação de alimentos e outras necessidades básicas. Segundo a CIG, tá? Segundo a decisão da CIG, da Corte Internacional de Justiça, quem está dizendo não sou eu, não é o Zezinho da esquina, é a principal corte entre estados do planeta. 31 pessoas morreram por malnutrição e desidratação na faixa de Gaza. Em outras palavras, 31 pessoas morreram de fome, tá? Na faixa de Gaza nos últimos meses. Aí vamos falar, né, do cessar-fogo, que não foi um cessar-fogo, né, já que no dia 29 de março, na Sexta-feira Santa, né, quando não teve programa, nós tivemos 37 mortes em ataques aéreos contra alvos na faixa de Gaza. Tá? Um no leste da cidade de Gaza, que deixaram 17 pessoas mortas, tá? E outro a Rafah, que deixou 12 pessoas mortas. E tivemos, então, o episódio da morte dos 7 voluntários da World Central Kitchen. E tem uma coisa que eu acho que ninguém explicou para o público até agora, e que eu acho importantíssimo de explicar, né? Porque vamos já pular para o fim, né? O governo israelense, né, o presidente de Israel, Isaac Herzog, na última terça-feira, dia 2 de abril, pediu desculpas, tá? Disse que conversou com o fundador da ONG, o chefe espanhol José Andrés, expressou profunda tristeza e sincera desculpas pela trágica morte da equipe, tá? As Forças Armadas de Israel, as Forças de Defesa de Israel, disseram que cometeram um grave erro que teria sido provocado por uma identificação equivocada durante a noite, em meio a uma guerra em condições muito complexas. E hoje, dia 5, anunciaram que um major e um coronel foram destituídos por terem cometido violações de procedimento, tá? Nesse ataque aéreo. Então, o que acontece? E o que eu disse que não foi explicado direito por muitas pessoas. Não se tratou,
não foi um episódio de um ataque aéreo que matou essas 7 pessoas. Não é que essas 7 pessoas elas estavam em um veículo que foi destruído por Israel, tá? Essas pessoas estavam em um veículo, depois ele foi atingido por um ataque aéreo, as pessoas foram para outro veículo, que foi perseguido por um drone e atingido novamente, os sobreviventes entraram num terceiro carro, que foi então novamente destruído. Foram 3 ataques diferentes, com 2 agravantes. Primeiro, os ataques foram na região de Der al-Balá, tá? Que é um local no centro da faixa de Gaza que está sob ocupação israelense. Não tem outra presença ali. Não tem. E o outro agravante é que as pessoas da ONG, elas mantinham contato com militares de Israel. Depois do primeiro ataque contra o primeiro veículo, eles notificaram as forças de defesa de Israel, falaram, olha só, vocês atiraram na gente, somos nós, da World Central Kitchen, não atirem na gente. E nós tivemos, então, 2 outros ataques, tá? O José Andrés, que é o chefe, né, o chefe de cozinha e o chefe da ONG, disse que o ataque de Israel foi sistemático e deliberado. As 7 pessoas mortas eram um cidadão palestino de 26 anos, que era o motorista, um cidadão polonês, tá, que trabalhou tanto na Ucrânia, quanto na Turquia, afetada pelo terremoto, quanto no Marrocos, afetado pelo terremoto. Tá? Um cidadão australiano, 3 cidadãos britânicos e um cidadão duplo canadense e dos Estados Unidos, que tinha sido um soldado nas Forças Armadas canadenses. Tá? Aparentemente, parte desses cidadãos britânicos e canadenses trabalhavam com a segurança da equipe da World Central Kitchen. Tá? Então, novamente, esse episódio ele é muito mais complicado, muito mais questionável, muito mais deplorável do que parece numa primeira vista, porque foram 3 veículos seguidos atacados, né, por uma força armada que sempre fala da sua qualidade técnica, né, do seu aprimoramento tecnológico, né, então assim, você errar a identificação de um carro à noite, numa área da faixa de Gaza em que não tem ninguém e que você tem comunicação com essas pessoas, não tem justificativo, tá? É a mesma força aérea que consegue realizar um ataque invisível ao radar e ataca o prédio da embaixada iraniana em Damasco, no coração da Síria, tá? Então, assim, não tem essa justificativa de, são condições muito difíceis da guerra, tá? A gente não tá falando que foi durante uma pessoa atingiu um soldado, né, um soldado amigo durante uma troca de tiros, tá? Não é um episódio tão simples assim, é tão, né, facilmente explicável assim, tá? Então assim, se você consegue realizar uma operação com aviões invisíveis ao radar para atingir a embaixada iraniana em Damasco, capital da Síria, voltar e todo mundo sair ileso, quando você, né, coloca esmero no que você está fazendo, você também consegue não atingir 3 vezes carros carregando voluntários de uma organização humanitária, tá? E também tivemos uma troca de acusações entre a Polônia e Israel, já que a Polônia disse que os comentários do governo israelense tinham sido ultrajantes, né, já que o embaixador israelense na Polônia disse que a extrema-direita e a esquerda polonesa estavam tentando acusar Israel de um assassinato intencional. E depois ele disse que antissemitas sempre serão antissemitas, né? E acusou, né, ou seja, acusou parte da população polonesa, né, de serem antissemitas. Lembrando que a gente já falou aqui, né, de questões do antissemitismo na Polônia num programa anterior, não me lembro agora o número. Você pode digitar lá Polônia na busca do Xadrez Herbal, você vai achar, a gente fez um histórico disso. E aí vamos para o ataque, né, que eu mencionei já,
né, já que no último dia 1º de abril, a Força Aérea Israelense realizou um ataque aéreo contra um anexo consular do prédio da Embaixada Iraniana em Damasco, tá? Deixando 16 pessoas mortas, incluindo aí 7 integrantes da Guarda Revolucionária Islâmica. Um deles, o general Mohammad Ez-Reza Zahedi, tá? Ele que era um dos possíveis, ali, um dos especulados, né, sucessores do general Qassem Soleimani, né, que foi morto no ataque aéreo dos Estados Unidos em Bagdá em 2020. O Irã prometeu retaliação, tá? Disse que foi um atentado terrorista do governo israelense, além de uma grave violação da Convenção de Viena de 1961, que regula, né, as representações diplomáticas, e prometeu, repito, retaliação, incluindo uma possível retaliação aos Estados Unidos, já que a responsabilidade das ações do regime sionista, né, que é como o Irã chama Israel, são, em última instância, dos Estados Unidos. E o Irã emitiu esses protestos, esse alerta, ao representante dos Estados Unidos na Embaixada Suíça em Teherã, que é, né, extraoficialmente, é como se fosse o embaixador dos Estados Unidos no Irã, né? Lembrando que Irã e Estados Unidos não têm relações formais nesse momento, né? Diversos países condenaram o episódio, diversos países da região condenaram o episódio, incluindo aí a Arábia Saudita e o Catar, né, que são dois dos países mais importantes aí nessas negociações atuais com Israel, tá? Então, assim, é um evento importante. E pensando naquela provocação, né, antes, né, de quando Bolsonaro foi à embaixada húngara, ninguém disse que houve um ataque ao território soberano do Irã na Síria, né, porque embaixadas não são território, tá? Agora vamos falar... eu tô indo um pouco rápido, tá, gente? Porque, né, esse programa tá diferente, ele já fica até um pouco maçante para vocês e também tá um pouco cansativo para mim, mas então por isso que eu tô indo um pouco rápido e, claro, pelo formato, né, e tudo, pelo estresse, pela perda de tempo que a gente teve hoje com o problema, algumas outras notícias eu tô pulando e a gente coloca em programas futuros, algo assim, tá? Mas agora a gente vai falar de crises nos governos, começando pela Palestina, tá? A autoridade palestina, no último dia 28 de março, anunciou o seu novo gabinete, tá? Lembrando que a gente já explicou aqui, a Palestina dissolveu o governo anterior e nomeou um novo gabinete, tá? Chefiado por um primeiro-ministro formado nos Estados Unidos, um novo gabinete muito provavelmente que vai ter melhores relações ou mais respaldo, digamos assim, dos Estados Unidos, né? Destaque que a Palestina agora terá uma ministra de Relações Exteriores, que é a Warsem Agabekian. E vocês podem falar, nossa, né, como assim? Que nome é esse? Né? É um nome de origem armênia, né? Ela que é uma cidadã dupla, tá? Ela é uma armênio-palestina, tá? Porque você tinha uma comunidade armênia, né, grande, já na Palestina pré-partição da ONU, especialmente que migram do Líbano ali rumo ao sul, tá? Então ela é uma cidadã armênia-palestina, não é uma grande comunidade assim, porém agora ela será a ministra de Relações Exteriores da Palestina. Uma outra crise importante, né, que é o seguinte, vamos lembrar, os grupos palestinos não são um monolito, tá? Não existe um consenso, pelo contrário, né? O Hamas e o Fatah já tiveram guerras abertas, inclusive há pouquíssimo tempo, e essa semana o Hamas acusou o Fatah de supostamente estar usando, né, as ações israelenses em Gaza para infiltrar homens do Fatah na região de Gaza, tá? Entrando via Egito, com o suposto possível propósito de substituir o Hamas na região, tá? Inclusive, segundo as autoridades do Hamas, um grupo de policiais palestinos que entrou via Egito, policiais palestinos ligados ao Fatah, Autoridade Nacional Palestina, teriam sido detidos pelo Hamas.
E aí vamos para a crise política em Israel, começando pelo fato de que no último dia 24 de março, o Gideon Saar, né, que é o líder do Nova Esperança, que é um partido que tem 4 assentos no Knesset, anunciou que está saindo do gabinete de União Nacional porque ele não teve um cargo, um assento definido no gabinete de guerra. Alguns dos ouvintes talvez se lembrem de quem é o Gideon Saar. Né? Ele saiu do Likud alguns anos atrás, quando ele foi derrotado pelo Netanyahu numa eleição interna ao Likud. Tá, o Gideon Saar falou, olha só, o Netanyahu está prejudicando o Likud, tá, o Likud que é o partido, né, da direita nacionalista israelense. O Netanyahu está prejudicando o nosso partido, quero contestá-lo. Ele ocupou diversos ministérios em governos Netanyahu e agora anunciou a saída. Outra notícia é que voltamos a ter protestos contra o Netanyahu e o Benny Gantz, que é o principal líder da oposição, mas que é uma oposição, gente, tá, de uma direita também. O Benny Gantz não é um cara da esquerda israelense, tá? Ele é um ex-general, ele é a favor da anexação das colinas de Golã, enfim. Ele disse que é necessário, né, uma eleição até setembro. Tá? Porque ele sabe que hoje o Netanyahu seria completamente derrotado nas eleições. O Netanyahu passou por uma cirurgia de emergência de hérnia, tá? No domingo, dia 31 de março. E, finalmente, uma notícia importantíssima, tá? Que não repercutiu o suficiente aqui no Brasil e que é o motivo, nos últimos anos, da crescente participação dos ortodoxos religiosos na política israelense. Tá? Vou recapitular brevemente para os nossos ouvintes. Né? Em Israel, os ultra-ortodoxos são isentos do serviço militar obrigatório, porque o serviço deles para Israel, o serviço deles para a nação, é estudar teologia, né, estudar os textos da Torá, do Talmud e orarem. Tá? Não é uma simplificação minha, não é piadinha nem nada, é isso. Tá? Essa seria a função deles na sociedade israelense. Então eles são isentos do serviço militar obrigatório, que em Israel é obrigatório para homens e mulheres e que no caso dos homens é de 3 anos, no mínimo. Tá? Com vários períodos ali de reciclagem pelo restante da vida até os 40 anos de idade. Tá? E essa isenção do serviço militar obrigatório, nos últimos anos, se tornou um tema muito forte na política e no judiciário israelense. Alguns dos ouvintes talvez se lembrem de um cara, né, o Avigdor Lieberman, que era o principal líder da direita secular fora do Likud, né, que era o líder que falava, olha só, nós somos um país secular, então os ultra-ortodoxos têm que servir no exército, sim. Né? Ele que, né, o partido dele, né, o Israel Beitenu, é o partido que se propõe a representar os judeus de direita em Israel, especialmente que são descendentes ou que migraram pós-União Soviética, né? O próprio Lieberman nasceu na União Soviética, tá? Então é um partido de direita secular que fala, olha só, os religiosos não devem ter privilégios. E com o crescer desse debate, também teve um crescimento da participação dos partidos ultra-ortodoxos na política israelense, levando, né, ao Netanyahu fazer essa aliança com eles nos últimos anos, para viabilizar o seu governo e viabilizar a sua imunidade jurídica. E agora, a Suprema Corte disse que ultra-ortodoxos que não servirem ao exército também não devem receber subsídios do Estado. Tá? Então vejam, não é uma ordem dizendo que os ultra-ortodoxos têm que ser alistados. É uma decisão dizendo, ok, eles podem ser isentos, mas se eles serão isentos, eles não podem receber subsídios do Estado. E quais são esses subsídios do Estado? São, por exemplo, o financiamento das escolas religiosas, justamente, as yeshivá. Tanto que, né, o líder do Shas, né, que é um dos partidos religiosos, disse que é um bullying sobre os estudantes da Torá no Estado judeu, e o representante do Judaísmo Unido da Torá disse que essa decisão é a marca de Caim. Tá?
Vejam, ainda não está definido. Você tem diversos projetos, né? Você tem um projeto que diz, por exemplo, que os religiosos podem servir ao exército, mas não vão servir em postos de combate. Enfim, tem toda uma discussão. O Times of Israel, que é um jornal à direita em Israel, publicou uma matéria muito interessante, quem quiser ler, que se chama assim, We prefer to die to serve in the army. Tipo, preferimos morrer do que servir no exército. Tá? Então, assim, é uma discussão muito profunda, porque envolve teologia, envolve a visão dessas pessoas sobre o Estado de Israel, sobre o que deveria ser o Estado de Israel, envolve as necessidades militares, né, de um Estado que é centrado na vida militar. O serviço militar obrigatório é a experiência definidora, basicamente, de todos os jovens israelenses. Então, isso ainda vai ter muita coisa, mas essa é uma decisão que bota mais lenha nessa fogueira. Falando em decisões que botam lenha na fogueira, para a gente fechar, o Parlamento de Israel aprovou o banimento da Al Jazeera, tá? Dizendo que ele é uma ameaça à segurança do país. Lembrando, a Al Jazeera é do Catar. Catar e Israel não têm relações. No Catar é onde fica a representação internacional, a principal representação internacional do Hamas. A Al Jazeera produz uma série de conteúdos, de materiais críticos a Israel, mantém diversos jornalistas na Palestina, no Líbano e no Egito, tá? E o Netanyahu disse que a Al Jazeera é terrorista. Tá? A censura foi aprovada com 71 votos a favor, 10 contrários e o restante de abstenções. A Al Jazeera classificou isso como uma censura e o próprio governo dos Estados Unidos disse que vê essa lei como preocupante. Tá? Quem falou isso foi a Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca. Tá? Novamente, a Al Jazeera é uma emissora estatal, então, como toda emissora estatal, ela pode sofrer questionamentos em relação ao seu alinhamento editorial. E no caso específico da Al Jazeera em Israel, vamos lembrar, né, do caso do assassinato, da morte da Shireen Abu Akleh, né, com 51 anos, que era uma jornalista palestina com nacionalidade dos Estados Unidos, que morreu em maio de 2022, né, atingida por um tiro na cabeça em Jenin, com uma munição que saiu de uma arma israelense. Isso foi atestado, inclusive, pelo governo dos Estados Unidos. Tá? Então, também nós temos todo um histórico para essa que motiva o interesse do governo de Israel nessa censura. E para a gente fechar esse giro, vocês que devem estar de saco cheio de me ouvir, vamos repercutir aqui brevemente, né, que a oposição foi a principal vencedora nas eleições locais turcas, tá, que foram realizadas no último dia 31 de março. Tá? O que é interessante de ficar de olho nessa eleição. Primeiro, a oposição do CHP, né, a principal oposição, né, que é o CHP, que é o partido kemalista turco, né, é um partido, historicamente falando, né, um partido social-democrata, mas um social-democrata kemalista. Isso significa que é um partido secular, também com bandeiras nacionalistas. Né? No caso turco, ele é muito ligado ao movimento feminista turco, né? desde a Segunda Guerra Mundial, desde a fundação da República Turca, na verdade. Né? E o CHP ele foi o principal vencedor das zonas metropolitanas. Tá? A Turquia, você tem as 30 zonas metropolitanas, que são as grandes cidades, que elegem o seu prefeito de maneira direta. Tá? E aí você tem os prefeitos distritais, que são de regiões mais difusas, menos populosas, e os conselheiros municipais, que seriam os análogos aos nossos vereadores. Tá? Então o CHP ele ficou em primeiro, elegendo, tá, a maior parte dos prefeitos metropolitanos, incluindo os prefeitos das 5 maiores cidades turcas. Tá? Istambul, o Imamoglu foi reeleito. O Imamoglu que, na última eleição presidencial, a gente comentou, né, que muito provavelmente ele não seria o candidato, ele não foi o candidato do CHP, muito provavelmente em uma estratégia de preservá-lo, mantê-lo na prefeitura da principal cidade, da maior cidade, né, e ele ser, então, o opositor, o principal candidato do Erdogan nas próximas eleições. Então, venceram em Istambul, venceram na capital Ankara, venceram em Izmir, venceram em Antalya, venceram em Bursa.
tá? Venceram nas principais cidades. Mas o mais preocupante, pensando na cabeça do Erdogan, do sultão Erdogan, é que o AKP, pela primeira vez em muito tempo, ficou com menos votos do que o CHP. Tá? Se você pensar nos votos distritais, nos votos das pequenas cidades, dos vilarejos, né, dos prefeitos distritais, o CHP também ficou na frente, com quase 38% do voto. E por que isso importa? Porque num país com um parlamento, né, significa que o CHP conseguiria fazer a maioria. Tá? O AKP do Erdogan ficou em segundo, com 35%. Em terceiro lugar, ficou o Partido do Novo Estado de Bem-Estar, que é um partido conservador. Em quarto lugar, ficou o Partido da Igualdade e Democracia, que é o Partido Curdo, de esquerda. Depois veio o Partido do Movimento Nacionalista, que é o Partido Fascista Turco. E, em último lugar, o Partido do Bem, né, que é um partido nacionalista. Ou seja, veja que a maioria dos partidos turcos, né, são à direita. O principal partido de esquerda é o Partido Curdo, na verdade. Tá? Então foi uma grande derrota para o Erdogan. Ele mesmo reconheceu a derrota, tá? Disse que as novas medidas econômicas ainda vão fazer efeito, né? Pediu ali por um voto de confiança do público e tal. Porém, o fato é que ele foi bastante derrotado. E teve uma frase interessante, né, do líder do CHP, o Özgür Özel, que ele disse que não é porque a oposição venceu que as eleições foram livres e justas. A mídia ainda é controlada, políticos e intelectuais ainda estão presos. Os comentaristas não deveriam confundir os resultados com as circunstâncias. Tá? Achei essa declaração dele muitíssimo interessante, né, sobre as eleições na Turquia cada vez mais autoritária de Erdogan, que no dia 9 de maio vai visitar Joe Biden em Washington. Tá? Com isso a gente encerra o cheque,